Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dicionário, né? Você sabe utilizar um dicionário em inglês e todas as informações que ele pode fornecer para você? Então vamos tirar essa dúvida hoje. Vamos imaginar uma situação em que você está lendo alguma coisa e você se depara com a palavra sleeve, por exemplo. Você não sabe o que ela significa, então normalmente a primeira coisa que você faz é jogar ela direto lá no Google Tradutor. Então vamos lá, a gente já tem aqui aberto o Google Tradutor, que sleeve é manga. Bom, manga, a primeira coisa que eu penso é na fruta, né? A fruta manga. E aí já deu ruim, né? No português nós temos dois tipos de manga, né? Então vamos verificar no dicionário. Se eu tivesse feito a mesma coisa e colocado sleeve no dicionário, vai trazer lá manga também, mas olha só, antes da palavrinha manga tem uma informação importante, tá escrito roupa. Então eu já sei que essa manga aqui, do sleeve, não é a manga fruta, e sim a manga da camiseta, da camisa, né? Então, essa é a importância de você sempre verificar um dicionário. Hoje eu vou utilizar aqui com vocês o Word Reference, que é um ótimo dicionário para explicar tudo isso para vocês, mas tem vários outros disponíveis online que também são muito bons, com bastante qualidade, tá? Então, além de verificar a tradução, eu vou também passar o olho e tentar ver o máximo de informação que tem ali sobre essa palavra. Então, vocês vão perceber que sempre do lado da palavra no dicionário tem uma letrinha, tem um N, tem um V. Se eu não sei o que significa, é só eu parar o mouse nessa letrinha que ele vai me dizer. Então, aqui o N significa noun. Então, refers to person, place, thing. O que é um noun? Um substantivo. Então, eu já sei que sleeve se refere a um substantivo, então eu não posso usar como um verbo, né? A princípio, é essa informação que eu tenho aqui no dicionário. Sempre verifico mais para baixo se existem outras maneiras de eu utilizar. Então, aqui ele me diz que é um noun, mas se eu descer um pouquinho, ó, eu tenho o sleeve como adjective. Então, ele também pode ser um adjetivo, mas aí perceba que acrescenta-se uma letra, né? O sleeved tem um D no final para virar um adjetivo, né? Então sempre rola a página até o final para ver todas as informações que o dicionário pode te trazer sobre aquela palavra. Além disso, sempre verifica o exemplo. Então todo bom dicionário vai trazer uma frase de exemplo utilizando aquela palavra. Então nesse caso aqui, the dress was black with red sleeves. Então o vestido era preto com mangas vermelhas. Então eu já sei a posição que o sleeve entra numa frase, por exemplo. Eu sei que se eu estou dando uma característica para manga, como nesse caso aí vermelha, eu vou falar a característica antes, né? Então são algumas informações que você consegue retirar do dicionário só verificando as informações com um pouco mais de calma, né? Como eu disse, vale sempre a pena baixar a página, ver tudo que ele traz, né? Se para você isso aqui já era o suficiente, bom, o suficiente era saber isso, que era manga de roupa. Então, tudo certo. Vou dar mais um exemplo para vocês com o verbo go, né? O verbo go, peraí, aqui, sorry guys, verbo go. Então, uma das questões que todo mundo... a preposição, o que eu uso depois do verbo, né? Como que faz com o verbo? Então, eu venho aqui, eu já sei que vamos partir do princípio que a gente já sabe que o verbo go significa ir, partir, né? Então, o que eu quero saber são mais informações sobre ele, eu quero saber como eu utilizo ele. Se eu preciso colocar uma preposição depois ou não. O dicionário normalmente vai te trazer isso. Então, olha aqui. Go to something. Certo? Então, eu já sei que eu preciso, ó. Aqui ele me diz que precisa de uma preposição.
E aí eu olho o exemplo, I'm going to London. Então eu já sei que quando eu usar o go, vai vir esse to junto, né? Quando eu estiver falando sobre viajar, por exemplo, né? A mesma coisa aqui, ó. Ir, quando eu estou falando de ir, go to something. Então, these stairs go to the attic. Então, vão para o sótão, né? Ou levam ao sótão. Eu já consigo tirar essa dúvida só de olhar aqui no dicionário, né? Aqui eu tenho um outro verbo que é o publish. O verbo publish, por exemplo, ó, ele não traz uma preposição. E aí, se você olhar os exemplos, the newspaper published the story. Então, o jornal publicou a história. Não vem nada depois do verbo, a não ser o objeto, né? Que nesse caso é the story. Ou aqui, the king published an edict enforcing celibacy. Também não trouxe nenhuma preposição. Né? Por isso, a importância de verificar as frases de exemplo. Né? Voltando aqui para o go, lembra aquela dica de rolar lá para baixo? Preciso ver tudo. Ó, a quantidade de traduções que o verbo go pode trazer. Né? E aí vocês vão perceber que, além do go sozinho, eu tenho go com algumas preposições ou com alguma outra palavra. Go on, por exemplo, go into. E aí, quando eu acrescento essa outra, né? Go about, go across, que aí você tem aqui, ó, phrasal verb, né? E aí, toda vez que você não conhece o que é, para o mouse, que ele vai ter uma explicação para você entender melhor. Ju, mas eu não faço ideia do que seja um phrasal verb. Abra uma aba, Google, o que é um phrasal verb. E aí o Google vai te responder essa pergunta, tá? Então aqui, phrasal verbs, eu já sei então que tem outro significado. Se o go sozinho significava ir, quando eu falo de go about, passear, comportar-se, go across, atravessar. Então, quando eu procuro, principalmente um verbo, eu tenho que verificar se tem alguma outra palavrinha do lado dele, uma preposição principalmente, que vai mudar esse significado dele, né? Então, go back, por exemplo. Se você viu lá numa frase, go back, he go back, ou she went back to see me. Ela voltou, ela retornou para me ver, né? Então já muda o sentido da frase. Preste sempre atenção, veja todas as possibilidades, o dicionário traz tudo isso para você, então utilize. Outra ferramenta importante no dicionário, quando a gente está falando de verbo, são as conjugações. Então o dicionário também traz para você. Poxa, mas qual que é o passado de go? Aí eu olho aqui, ó, passado, went. Qual que é o particípio? Gone. E lá na terceira pessoa, quando eu falo do presente, que tem que colocar o S, goes. Então, tudo isso também vai estar presente no dicionário. Outra informação importante que o dicionário traz, o dicionário online, principalmente, antigamente, quando a gente utilizava os dicionários físicos, a gente não tinha essa possibilidade, ouvir a palavra. Então, não sei como falo, não sei pronunciar. Então, eu vou aqui no Listen. Go! E eu vou ouvir como é pronunciado. E o Word Reference, ele traz opções de pronúncia. Então, eu posso ouvir a pronúncia americana, eu posso ouvir a pronúncia no Reino Unido, irlandesa, do Reino Unido de uma região específica, ou do sul dos Estados Unidos, ou jamaicano, enfim. Você pode escolher e pode escolher a velocidade, né? Então, 100%, 50%, 25%. Vamos pegar uma palavra um pouquinho maior, que é o publish, e vou colocar ela em Scottish. Publish. Publish. Published.
Quero ver mais devagar. Publish. Só ir diminuindo a velocidade. Agora eu quero saber como fala o US Southern. Publish. Publish. Ok? Então, tudo isso você encontra dentro do dicionário. Então, todas as vezes que você puder escolher usar o dicionário ao invés do tradutor, é melhor pela quantidade de informações que ele traz. Lembrando que hoje o tradutor, depois de muitas melhoras, muitas atualizações, ele também traz bastante informação. A pergunta é, você olha essas informações ou você só presta atenção aqui no quadradinho da tradução? Então, rola lá a página e verifica, ó, também está falando que é um substantivo, também está dando uma frase de exemplo e mais várias outras frases. Também diz aqui, ó, que tem mais de uma palavra para manga, então, peraí, se tem duas palavras, como eu sei qual que é qual, né? Então, posso tirar a dúvida clicando em mango para ver se ele me dá alguma informação diferente para eu entender qual que é a diferença de sleeve e mango. Também dá para usar o tradutor de uma maneira mais efetiva, ok? Mas sempre que puder, é só um link de diferença, então prefira o dicionário, vai no dicionário, verifica todas essas informações, que vai te ajudar bastante a criar mais vocabulário, mais estrutura, né? E aquela dica de sempre, palavra nova, vou lá no meu caderninho, ou no meu OneNote, ou em qualquer lugar que eu faço as minhas anotações, anoto a palavra nova e faço uma frase com ela. O fato da frase de exemplo já estar aqui vai te ajudar a criar essa frase. Então, vai lá e cria a sua própria frase usando essa palavra nova, ok? Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, me chama lá no direct que eu ajudo. Bye, bye, guys. See you.